Mais uma vez, boa noite, boa noite, boa noite. Muito feliz mesmo de receber vocês aqui, viu, gente? Eu não falo isso só de introdução ou roteiro de introdução, não, é de verdade. Uma tremenda felicidade para mim poder estar aqui com vocês, com tantas de vocês, mais de 70 mulheres incríveis, com capacidades e habilidades diversas, com um caminho inteiro pela frente de possibilidades que, que são, de fato, incríveis de desenvolver. Então, eu estou realmente muito feliz de ter vocês aqui. Outro motivo de eu ficar muito, muito, muito feliz de ter vocês aqui é porque o meu objetivo principal é de compartilhar, é de repartir com vocês o que eu tenho aprendido em todos esses anos. E eu fico muito feliz não só pela oportunidade de compartilhar, mas por saber os resultados que o que eu tenho para compartilhar com vocês produzem. Eu tenho visto não só na minha vida, mas em todas as alunas que eu tenho atendido, todas as doulas que são minhas alunas, que são minhas mentorandas, todas as doulas que já passaram pelos meus seminários ou por aulas gratuitas como essa, que só de estar aqui em uma aula gratuita já tem relatos de grandes transformações. Então, isso me deixa muito feliz de poder compartilhar isso também com vocês, sabendo dos grandes resultados positivos que vocês podem colher a partir daqui, viu? E aí, falando um pouquinho sobre vocês, se vocês estão aqui nesta aula, às 8h16 de uma quinta-feira à noite, véspera de sextou, com o neném no colo, com o neném mamando, com aula de educação perinatal recém-terminada, com correria da casa, com filho para colocar para dormir, com coisa para arrumar para amanhã. Se você está aqui hoje nessa aula é porque você tem um desejo de melhorar. Você tem um desejo de crescer e de alcançar mais e melhores resultados. E ter esse desejo é ótimo. Na verdade, ter esse desejo é necessário. Só que tudo que a gente quer melhorar na nossa vida, tudo que a gente quer mudar os resultados que temos alcançado, seja mudar completamente ou apenas aumentar ou intensificar ou potencializar esses resultados, para a gente conseguir chegar nesse ponto, nestes novos ou ainda melhores resultados, a gente precisa passar por uns primeiros passos antes. E vocês estão dando esse primeiríssimo passo, que é o desejo de melhorar, o desejo de aprimorar, o desejo de crescer. Mas para a gente chegar aí, precisa começar pela identificação das partes vulneráveis da sua atuação. Primeira coisa que você precisa fazer para você melhorar, primeira coisa que você precisa fazer para aperfeiçoar é identificar o que precisa ser aperfeiçoado, portanto, identificar as partes vulneráveis. O que está mais frágil na sua atuação, ou se você ainda não atua de fato, o que está mais frágil aí nos seus estudos, o que está faltando, o que está mais frágil na sua organização do seu projeto, do que você quer ou deseja um dia colocar em prática, né, atuar. Então, você precisa, primeiro, identificar quais são os pontos frágeis, o que você precisa, o que está vulnerável aí na sua atuação, e você precisa identificar o que você gostaria que fosse diferente nos resultados que você tem colhido. Então, veja só, são duas perguntas diferentes, mas as duas fazem parte desse primeiro passo que vocês precisam dar. E eu quero ajudar vocês exatamente com esse primeiro passo agora no início dessa aula. Então, eu vou fazer uma parada aqui agora, fazer um parêntese extremamente importante para explicar para vocês como que essa aula vai funcionar, ok? A gente vai abordar alguns conteúdos importantes para essa conscientização do problema, conscientização do que está vulnerável e de como a gente pode resolver isso. Depois, mais ou menos no meio da nossa aula, a gente vai dar uma parada para eu já responder algumas perguntas que vocês já me fizeram, como que é o curso, como que funciona o curso, quanto custa o curso, quais são as aulas do curso, quais são os assuntos do curso. Então, eu vou explicar para vocês ali, mais ou menos no meio da nossa aula, como que
o curso vai funcionar e qual é a oportunidade que vocês, por estarem aqui nessa aula, terão, que ninguém mais vai ter, ok? Então, eu vou fazer essa parada ali no meio da nossa conversa e depois que eu explicar para vocês, que eu mostrar o curso, contar para vocês as oportunidades que vocês têm hoje, eu vou concluir com um outro assunto, trazendo para vocês os fundamentos da educação perinatal de resultado, ok? Então, a gente tem conteúdo antes, durante, depois, e eu também estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas. Então, para você que está pela primeira vez comigo aqui numa aula, você que nunca participou de uma aula comigo antes, eu gosto muito que vocês fiquem com a câmera aberta e que vocês se sintam à vontade para abrir o áudio de vocês para fazer perguntas a respeito do que eu estiver abordando aqui. Está com uma dúvida a respeito do que eu estou dizendo? Pode abrir o áudio e fazer a sua pergunta. E falando em abrir áudio, entenderam como vai funcionar a nossa dinâmica hoje? Estou com uma sede fora do comum hoje, fora. E olha que hoje eu nem falei tanto. Vou falar muito agora. Olha só, então a gente vai começar, já que eu falei em abrir áudio, a gente vai começar com duas perguntas, ok? Que eu gostaria que pelo menos 2 ou 3 de vocês abrissem o áudio para responder. A primeira pergunta é: quais são os pontos fracos da sua atuação hoje? Tudo bem, Cris, quem está no trabalho está desculpada. Quais são os pontos fracos da sua atuação hoje? E o que você gostaria que fosse melhor ou diferente nos resultados que você tem colhido? São 2 perguntas, eu quero ouvir as 2 respostas de algumas de vocês. Aí, assim, super tranquilo, sem pressão nenhuma. Se você não abrir o áudio, eu te chamo, não tem problema. Deixa eu ver se meu volume está certinho aqui. Tem alguém falando, gente? Peraí, deixa eu ver se está tudo certo no meu áudio. Ah, tudo certo. Liz, sai e entra de novo. Tô dando uma olhada aqui no chat, meninas. E aí a Liz está falando aqui que ela não está conseguindo ouvir. Patrícia falou que travou. Eu travei para vocês aí, minha gente? Não, né? Então tá. Para mim tá normal. Aproveita que você abriu o áudio, Thaís, para me responder e já me responde as outras 2 perguntas. Ah, nossa, por quê? Não, eu tenho formação, eu me formo agora em julho. Ah, beleza. Não tenho um negócio consolidado, eu nunca Certo. atendi, então por isso eu não respondi a pergunta, que eu não Perfeito. tenho ainda. Mas me diz uma coisa então. Quando você começar a atuar como doula, quais são os resultados que você gostaria de colher da sua atuação? Bom, eu tenho algumas metas que de início, né, é atender pelo menos 10 gestantes mensalmente. Essa é a minha meta inicial. Com Né? educação perinatal e acompanhamento de parto? Isso. Aham. Natal e atendimento e o parto, né? Uhum. E é no inicial, né? E que todas elas sejam atendidas com o melhor do meu conhecimento que eu estou obtendo. Estou fazendo 2 formações simultâneas, mais uma pós-graduação em enfermagem e obstetrícia, já estou aí há 7 meses estudando. Uhum. E elas que eu tenho o melhor retorno, né? Claro que não vai ser assim, pá, formei no mês e no outro vou estar atendendo esse tanto de gestante. Não vai Mas ser. E ao longo de pelo menos pelo próximo ano, né? Em um ano eu quero atingir essa meta. Uhum. Entendi. Beleza. E quando você... Ok, tá certo. Quando você... o que você gostaria que as famílias que você atende... Vou colocar minha pergunta assim. O que você gostaria que as famílias que você vai atender tivessem de resultados com o seu trabalho?
que eu gostaria, Uhum. eu gostaria que elas tivessem a experiência positiva de parto que eu quero dar, né? E muito mais do que a que eu quero dar, a que elas anseiem também, né? Porque que essas duas coisas se unam, vamos colocar assim, o que eu quero dar e o que elas desejam, né? Que no final a família olhe e fala, era isso mesmo que eu queria, valeu a pena cada centavo desse investimento, faria de novo, sabe? Eu quero obter esse resultado. Uhum. Gente, eu anoto, tá? Vocês estão me olhando, vocês estão me vendo olhando para baixo aqui, é porque eu converso com vocês anotando, escrevendo. Então, a hora que eu estiver olhando para baixo aqui, que tem papel e lapiseira aqui na minha frente. Acho que eu posso chamar isso de satisfação do cliente mesmo, né? Uma satisfação total de pelo menos, vamos colocar aí 90% das minhas famílias. Uhum. Metas altas. Beleza. Você é do Rio, Thaís? Eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou carioca. Sou Uhum. carioca, moro aqui há 2 anos. Beleza, Thaís, obrigada. Nada. Mais uma. Cadê a Liz, gente? A Liz conseguiu Lá vou sair. eu. Eu quem? Consegui. Elaine Pedrosa. Se ela quiser falar, pode falar primeiro. Quem? Alice. Não, eu tô procurando a Liz aqui porque ela colocou no chat que ela não estava conseguindo ouvir. Ei, Liz! Ei! Ai, tá ouvindo, que bom. Beleza, pode falar, Elaine. Então, eu me formei agora em abril como doula. Acompanhei meu primeiro parto induzido, que foi para uma cesariana. Uhum. Sempre foi o desejo da mãe. Ela tinha, assim, ela não tinha medo, ela tinha uma afobia do parto normal. Então, assim, super compreendo. Passei toda a minha educação perinatal que aprendi no curso, conversei, mesmo sabendo que seria induzido, fui para a casa dela. Ela ia ir para o hospital às 7 horas da noite, então eu fui para a casa dela 2 e pouco da tarde. Fiz, assim, um programa bem legal com a família, né? E escada-pés, conversa, interagir com o filho mais velho, para tentar estimular, porque como ela tinha tudo para induzir, então, né, vai que realmente evoluísse para um parto normal. Com todo o medo, o pavor que ela tinha, o meu receio era assim, poxa, por mais que eu dê o meu melhor, talvez lá no inconsciente dela não vai ser uma boa experiência, pelo medo que ela tem. Ela está rica em informações, sabe tudo, está entendendo todas as fases do trabalho de parto, enfim, tudo. Mas o medo dela era esse. E ela foi para uma cesariana, a experiência dela, assim, foi maravilhosa, né? Ela já deu o relato de parto dela até, hoje. E fico feliz, assim, de ela ter tido essa visão de que foi uma experiência maravilhosa. Uhum. Mas a minha dúvida, assim, ali pela primeira pergunta, né? Eu queria, assim, melhorar nessa questão, sabe? De como, de certa forma, convencer a mulher de uma forma respeitosa que o parto normal é o mais indicado na maioria dos casos, né? E no caso dela ali, a indução, a interrupção da gestação foi pelo fato da restrição de crescimento do bebê, DG e pré-eclâmpsia, né? Então, mas sim, tinha tudo para ser um parto normal, mas ela conseguiu convencer a equipe de levar ela para uma cesárea. E amém, amém, assim, que deu tudo certo, graças a Deus o bebê não precisou nem de UTI, mas a minha maior dificuldade é essa, sabe, de não conseguir fazer com que a mulher entenda realmente o quão bom é, tanto para a mãe quanto para o bebê, o parto normal, sabe? Uhum. Você conseguiria rapidamente citar para mim quais foram os temas, só os temas, que você abordou na educação perinatal com essa família? Consigo. Eu fechei contrato com ela já com 34 semanas. Então, já estava... Tipo, eu tive 3 semanas para trabalhar, 32 semanas. Tive 6 semanas para trabalhar com ela, 5, 6 semanas. E eu consegui fazer um encontro online e um encontro presencial. Nisso, eu abordei as fases da... No dia da internação, que você fez o escalda-pés, etc? Isso, no dia da internação, Okay. antes de ir para o hospital. No nosso encontro
online, eu passei as fases da gestação, as leis As fases da gestação ou do parto? da gestação, do segundo trimestre e terceiro trimestre. Passei para ela poder entender um pouquinho mais da gestação, que ela poderia sentir, né? Passei, nesse encontro online, passei as leis de acompanhante, de gestante, passei também. Ai, meu Deus. E daí no nosso encontro presencial, eu passei as vias de parto, como que é cada uma, as fases do trabalho de parto. Já dei uma pincelada também no auxílio da amamentação. E passei algumas dicas de exercício para ela fazer. E daí fiquei em contato com ela até o dia do parto, assim, via WhatsApp, né? E daí no dia do parto, relembrei ela sobre algumas coisas, ajudei ela a finalizar o plano de parto. E aí fiz aquele encontro todo com a família, assim, meio que um chá de bênçãos, né? Sim. Você falou sobre cesariana com ela? Falei, deixei para falar por último. Eu comecei a falar sobre a indução, porque a gente já sabia que o parto dela seria induzido. Falei sobre parto normal e natural. E daí, por último, falei sobre a cesariana. Quando você citou aqui vias de nascimento, foi nesse momento, então, né, que você se referiu também à cesariana. Isso, aham. Beleza. Beleza. Entender como que vocês têm caminhado, meninas, é uma das formas dessa aula ser ainda mais proveitosa para vocês, tá? Porque eu tenho bastante coisa para falar com vocês hoje, mas ouvir vocês agora no início também me ajuda a saber o que eu tenho que falar mais, o que eu não tinha pensado em falar, que agora eu vou precisar falar, certo? Então, para mim, realmente é muito importante ouvir vocês. Entendi, Elaine. Muito obrigada. Você é de onde, Elaine? Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Mais uma. Eu quero que mais uma doula me responda o que você gostaria, ou o que você identifica como um ponto vulnerável da sua atuação, um ponto fraco da sua atuação, e o que você gostaria de alcançar de diferente ou melhor nos seus resultados. Vamos? Teve alguém que abriu um áudio aí, hein? Você fechou a tempo, que eu já ia falar para você falar. Gente, não é possível. Tem 80 mulheres nesta sala. Não é possível que nenhuma mais vai abrir o áudio para me falar. O que tem identificado na sua atuação? Você fala, nossa, eu preciso melhorar nisso aqui. E quando você sai de um parto, quando você tem saído dos partos que você tem acompanhado, Olá. você fala assim, nossa, eu gostaria que tal coisa fosse diferente. Ei, Nayara, muito obrigada. Olá. A minha preocupação é passar segurança na educação perinatal e confiança, né, para a gestante e o acompanhante durante a educação perinatal. E a minha meta, né, meu objetivo, né, para conquistar como é de sucesso, né? É a satisfação deles, né? Assim, uma das coisas principais também é que eles eu digo eles, a gestante e a acompanhante, né? Sim. Que é importante o acompanhante estar sabendo de tudo. Então, eles estarem conscientes de tudo que pode acontecer, como vai acontecer,
e determinados. Acho que determinados a conseguir, né, o parto normal, a resistir às intercorrências. É isso. Uhum. Beleza. Maiara, você é de onde? Recife. Tem uma doula muito, muito, muito querida em Recife, que é minha aluna na mentoria, Será que eu conheço? Fernanda Barradas. Não, essa ainda não ouvi. Uma delícia de pessoa. Eu falo com ela, vai, não para de falar não, fala mais um pouquinho que eu quero ouvir seu sotaque mais. Fala mais. Muito querida, ela é incrível. Ela é uma mentoranda de tremendos potenciais. Que ótimo. Gente, meu marido mandou falar com vocês que isso não é cachaça. Gente, isso é água. É possível, parece cachaça. Gente, eu não bebo cachaça. Eu pensei que era uma cervejinha. Pior que nem é. É água mesmo, eu juro. Depois eu percebi. Gente, tem mais gente achando que era cerveja. Não, gente, ó, aqui tem um chá. A dona doida andando aula tomando cerveja. Soraya, você quer falar? Liz, quer falar? Abriu o áudio? Abriu o áudio? Quero. Quer falar? Pode falar, Liz. Boa noite. Boa noite, lindeza. Eu tenho dificuldade no conteúdo. Eu achei, na verdade, antes de fazer a outra aula contigo, que o meu conteúdo era bom, mas depois que tu falou, só 3 encontros de educação perinatal, eu fiquei apavorada. Então, é só sobre o conteúdo mesmo, porque, graças a Deus, eu não tenho dificuldade, assim, com a desenvoltura, nem com o sucesso dos partos, porque, graças a Deus, tem 90% de conquista, né? 90% delas conseguem atingir a meta que querem, os sonhos realizados. Mas eu acredito que ou eu não divida bem essa educação perinatal, ou eu misture um pouco com o que é de material para passar, porque, por exemplo, eu não tenho uma aula específica para o plano de parto. Uhum. Essa semana até a gente conseguiu fechar um contrato, mas a gestante, depois que pagou o parto, não quis fazer educação perinatal, que já está no contrato. Uhum. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu acho que o principal da minha dificuldade é o conteúdo passado nessa educação perinatal e como que eu convenço essa gestante que ela tem que fazer educação perinatal, porque todos os argumentos que eu usei não foram suficientes. Ela realmente não quis, e se ela fosse obrigada a fazer educação perinatal, ela não ia querer devolução do parto. Aham. Você participou de qual aula minha, Liz? Me lembra? A maior dificuldade das doulas foi agora. Como é que chama? Erros do plano de parto? Não, foi antes. Eu estou te perguntando isso porque eu quero saber se você já me Foi ouviu. do seminário para avançado para doulas. Seminário, são 3 dias. Você fez o Isso. seminário. Eu falo sobre os 3 principais erros do plano de parto, sobre a doula do século XXI e falo sobre captação de cliente no 3º dia.
Uhum. É por isso que você fez essa referência dos 3 encontros, né? E eu falo também, uma coisa que eu falo no seminário, você vai se lembrar, é a respeito da importância de vocês terem muito bem estabelecido para vocês, e aí, consequentemente, isso vai ficar muito bem estabelecido para os clientes de vocês, ou potenciais clientes, quais são os princípios e valores inegociáveis da tua atuação. E vocês precisam saber o que é isso, porque eu sei quais são os meus. E o meu argumento é simples, é claro e simples. Se você não quer fazer educação perinatal, eu não acompanho você, é simples. Então, esse é o tipo de acordo que precisa ficar muito claro na apresentação do serviço, antes de fechar o contrato. E isso, inclusive, comigo, uma cliente minha, que fizesse isso, não, só te quero agora, eu já paguei, assinei o contrato, mas eu também não quero fazer nenhuma aula. Isso é uma quebra de contrato comigo. Eu tenho zero obrigação de devolver o dinheiro dela. Eu tenho... Claro, entendeu? Uhum. Essas coisas eu preciso ainda aprender a lidar, porque como na minha cidade eu sou a doula mais ativa, agora apareceu uma que está mais ativa, né? Nesse ano, vai fazer 10 anos que eu formei. Eu fico com um pouco de receio delas dizerem assim, agora que a Liz já é conhecida, ela começou a ficar metida. Se a gente não faz a aula, ela não quer acompanhar. Uhum. Você é de onde, Liz? Eu sou de São Lourenço, Minas Gerais. Olha só, uma forma de você ajudar... Eu vou abordar isso que eu gostaria de abordar com você, e eu vou precisar abordar de uma forma um pouco mais objetiva. Mas eu acredito acredito não, já vou te dar um norte para você considerar. Uma forma de você de não acontecer isso que você teme, das pessoas acharem que você está ficando seletiva demais, está ficando metida e etc., é você deixar muito claro para o seu ouvinte, para quem consome do teu conteúdo, para quem conhece o teu trabalho, que os resultados positivos dessa mulher lá no dia do parto estão indissociadamente ligados à educação perinatal. Você já tem 10 anos de formado, você não formou mês passado, você já consegue saber, olhando para a tua atuação, você sabe qual é a diferença prática, palpável, estatística, registrável de uma mulher que pare no Brasil hoje, dentro da nossa realidade, sem conhecimento, para uma que pare com conhecimento. Sim. Né? Então, você organizar todo esse teu conhecimento e convicção, toda essa prova social que você tem para apresentar, toda essa clareza e comparação, organizando tudo isso de acordo com o que a educação perinatal pode oferecer para essa mulher, aí você vai devagarzinho construindo o teu nome em cima deste princípio tão importante. E não tenha medo do que as outras pessoas vão pensar, porque os teus resultados certamente serão resultados indiscutíveis. Não era essa palavra que eu queria falar, não. Sim. Entende? Entendo. Beleza? Beleza. Anotei aqui o que você falou. Vamos para a gente fechar. A Karine levantou a mão. Pode falar, Karine, Sorocaba. Boa noite, Carol. Boa noite, meninas. Eu só não posso abrir a câmera porque eu estou trabalhando. Deixa eu te falar. Fala. Eu me formei recentemente como doula por uma escola meio difícil de falar dela, porque assim, nós não tivemos, na verdade, muito conteúdo sobre educação perinatal. Teve vários tipos de aulas sobre exercícios, sobre um monte de coisas, mas sobre educação perinatal nós não tivemos muito conteúdo. Então, eu estou um pouco perdida de como abordar, de como lidar. Conteúdo mesmo sobre educação perinatal nós não tivemos. Então, eu estou meio que insegura. Como assim não teve conteúdo de educação perinatal? Tipo, não estudou fisiologia de parto, não estudou... Deu pincelada. Elas liam muito slide, mas não tinha aquela coisa assim, tipo, é assim, 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 vocês têm que fazer assim, assim, assim. Elas liam slides. Inclusive, o curso está todo gravado na plataforma. Eu já revi as aulas. Não tem conteúdo. Se você pegar os slides para ler,
parece que foi pego de internet, alguma coisa assim. Eu, particularmente, não vi conteúdo. Nós pagamos um absurdo curso e eu não tenho esse conteúdo. Então, eu tenho uma insegurança de lidar com a gestante. O que eu lido, o que eu falo, foi eu que fui buscar o material, eu que fui buscar informações com outras doulas para poder estar me ajudando, mas eu não consigo. Com o curso que eu fiz, eu não consigo ter um conteúdo. Entendi. Olha só, se sentir perdida com relação ao que abordar é comum demais da conta entre a maior parte de vocês. Nossa, quais são os assuntos que não podem ficar de fora, que eu não posso de maneira nenhuma deixar de abordar com as minhas clientes? É comum demais que vocês tenham essa dificuldade. Inclusive, esse é um dos objetivos do meu curso. Vocês saberem exatamente o que vocês precisam abordar. Agora, Karine, não só você, dentro dessa circunstância que você apresentou aqui para nós, mas todas as outras vocês vão precisar assumir para a vida de vocês, assumir para a vida de vocês que vocês vão ter que trilhar para todo sempre um caminho, uma jornada de estudos. Não tem jeito. Agora, quando você sabe, quando você tem diante de você um esqueleto completo do que você precisa abordar e o que é indispensável abordar, e que aspecto de cada um desses assuntos precisam ser abordados, você estudar fica virou mel na chupeta. Exatamente. Né? Então, qual que é a minha proposta? E agora, falando rapidamente do curso, qual que é a minha proposta? É dar esse esqueleto completo para vocês, é o norte para vocês, do que vocês não podem deixar de abordar, como organizar, e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas, de fato, Karine, essa é uma lacuna gigantesca na formação da doula. E quando junta essa lacuna da formação da doula com a nossa realidade obstétrica, porque essa lacuna em outros lugares talvez não tenha as repercussões difíceis e negativas como tem aqui para nós. Mas é que junta uma lacuna tremenda, que é isso aí que você falou. Eu não conheço nenhuma doula, a não ser as minhas alunas da minha mentoria, que façam a quantidade de educação perinatal e de carga horária de educação perinatal que eu ensino a fazer. E não tem como, eu sou uma só, não tem como, isso era para ser uma coisa geral. Por quê? Porque a gente está num dos lugares do mundo, dos cenários mais difíceis dentro desse assunto. Sim. Então, de fato, essa é uma tremenda de uma lacuna, e a gente vai precisar passar o resto da minha vida, das nossas vidas, estudando. A gente vai precisar continuar estudando. Mas esse esqueleto, esse norte, essa clareza de o que abordar, que ferramentas usar para abordar, como ajustar, como saber que esse pessoal está entendendo o que eu estou falando, isso aí a gente consegue resolver muito mais rápido. E, inclusive, eu coloquei tudo isso nesse curso para já começar a tampar essa lacuna rápido. E aí, diariamente, vocês vão estudando diante desse norte o que vocês precisarem estudar. Elaine, pode falar, minha linda. Realmente, Carol, uma coisa que eu notei, assim, eu estou atendendo 3 gestantes agora, né? Uma aliás, já ganhou e tem mais 2. Mas o que eu percebi, assim, que eu fechei realmente 3 encontros gestacional e um pós-parto. Uhum. Mas o que eu percebi? Que tudo que eu falei nos 2 encontros que eu tive com as gestantes já, é que elas estão vindo me perguntar tudo de novo. Então, eu vejo que é uma dificuldade também de ter mais encontros para ficar mais explicado para elas os temas, para memorizar mais fácil, sabe? Sim. Sim, minha linda. Sabe por quê? Olha eu adiantando os assuntos. Porque quando a gente fala que a gente faz educação perinatal, se a gente pegar a palavra educação, você não consegue educar ninguém a nada em 2, 3 encontros. Você parar para pensar. Porque para você estar educado a alguma coisa, ou para você aprender a respeito de algo, você precisa ouvir, você precisa escrever,
você precisa se questionar, você precisa revisar, você precisa comparar com a realidade. Depois você precisa retomar. Esse processo de aprendizado é escancaradamente negligenciado na nossa formação. Porque senão vai ficar igual a Karine falou. Eu fui fazer um curso de doula, elas liam um slide, me apresentaram para ela uma vez cada assunto e pronto. E parte do princípio de que isso é suficiente para aprender. A gente sabe que não é. Não é. E aí, se você senta com uma gestante e no mesmo dia você fala sobre indução, cesariana, fases do trabalho de parto, e você nunca mais volta no assunto, e eu não estou falando, eu falei exatamente o que a gente conversou, Helene, mas isso não é uma coisa que só você fez, não. Isso é geral. Isso é geral. E aí, se você fica 3, 4, 5 horas com uma família, falando sobre assuntos completamente diferentes um do outro, essa família não tem a oportunidade de mastigar cada um desses assuntos, de receber um material que provoque revisão, uma ferramenta de revisão, depois voltar a falar desse assunto novamente, portanto, trazendo suas dúvidas, comparar ou confrontar esses assuntos com as realidades deles, chegar a conclusões. Não tem como a gente ensinar ninguém nada nessa vida se não for nesse processo. Não tem como. Mas a gente vai falar sobre os fundamentos para resolver isso lá no final da nossa aula, como eu prometi para vocês. Certo? Então, meninas, eu entendo. Eu amo ouvir vocês, porque cada vez que eu ouço vocês, cada vez mais que eu ouço vocês, mais eu tenho convicção do tamanho da relevância do que eu tenho para compartilhar com vocês, tanto aqui, quanto no curso, quanto na mentoria, quanto para o resto da vida. E aí, quando eu falo para vocês que essa nossa lacuna de formação aqui no nosso país, ela tem repercussões muito mais problemáticas do que em outros lugares, provavelmente, isso tem a ver com o nosso cenário obstétrico, mas isso também tem a ver com a diferença do momento que nós estamos vivendo. As meninas como a Liz, por exemplo, que já participou do meu seminário, a gente já conversou sobre isso no seminário, mas não tem como eu não voltar nesse assunto com vocês aqui, mesmo que a Liz, e eu não sei se tem outras meninas aqui que já foram participantes de outras aulas ou do seminário, por exemplo, nós vivemos um momento completamente diferente do que dos registros históricos que a gente tem, do que a doula é. Aquilo que você ensina que a doula é, aquelas imagens legais que você mostra de registros antiquíssimos da doula, aquela referência que a gente faz naquelas imagens talhadas em pedra, naquelas pinturas antigas, ó, a doula é aquela pessoa ali que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Essa definição não cabe mais para nós. Na verdade, vou refazer a minha frase. Essa definição, ela já não é mais suficiente. Não quer dizer que ela não esteja errada, mas ela é hoje, ou deveria ser apenas uma parte. Aquela mulher que é apta, capaz a prestar apoio, suporte para uma mulher em trabalho de parto, que conhece, que manja dos paranauês de diminuir a dor sem precisar de remédio, que conhece posições que cooperam com a evolução, que sabe os chás, as massagens, as luzes, os olhos, as luzinhas e as fotos e as frases motivacionais. Essa mulher, ela não pode absolutamente ser a definição plena do que a doula é. Não pode mais. Foi. E lá atrás, alguns bons anos atrás, era uma definição plena e suficiente. Era exatamente isso que as mulheres precisavam. Exatamente. Por que era exatamente o que elas precisavam e por que plena neste sentido era o suficiente lá? Porque aquelas mulheres de antigamente viviam, cresciam, desde meninas, se tornavam mulheres, sabendo sobre gestação, sabendo sobre trabalho de parto, sabendo que às vezes tinha neném que nascia mal,
sabendo que tinha neném que nascia com sabe Deus quantas voltas no cordão e a parteira simplesmente desenrolou e tá tudo bem. Sabendo que o trem é difícil pra caramba, mas faz parte da vida. É um momento óbvio da vida acontecendo, que é desafiador, sim, mas que passa. Essas mulheres cresceram assim. Algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma tia minha. Primeiro, eu levei um susto que ela vai fazer 80 anos, que a pele dela é melhor que a minha, e eu acho isso um tremendo absurdo. Acho que essa genética tinha que ter passado para mim. Quando você olha para a pele dela, você não acredita. Você não acredita. E não é creme, nem botox, nem plástica, porque ela não tem dinheiro para isso. É surreal. É surreal. Eu falei, tia, você vai fazer quantos anos? Eu tô com 79. Eu falei, não tá não. Não tá não. Mas não tá mesmo. Pois é. Ela vai fazer 80 anos. E ela falou a seguinte frase para mim. Ela falou assim comigo. Menina, meu primeiro filho, eu pari mascando chiclete. Falei, ui? Aí logo lembrei daquele estudo que saiu, né? Do chiclete de menta e tal. Eu falei, nossa, tia, você já vivia um trem que a gente... Que conseguiram colocar no estudo. Agora, recentemente, você viveu isso há 60 anos atrás. Gente, 60 anos que essa mulher pariu. Enfim, primeiro que ela falou isso. O primeiro parto foi chupando chiclete, o outro foi chupando uma bala. Mas sabe qual foi a frase que ela falou comigo? Que eu me emocionei na hora que ela falou. Ela falou a seguinte frase: ih, minha filha, a minha mãe, ela falando dela, falando da minha avó, né? Mamãe me ensinou a parir sem nunca abrir a boca. E não é que a minha avó paria sem abrir a boca, não é isso. A minha avó ensinou sobre parir para minha tia sem precisar falar nada com ela, porque a minha tia testemunhou a minha avó vivendo isso. Essa minha tia foi uma das mais velhas da minha avó. Minha avó teve 11 filhos, ela foi uma das mais velhas. Minha mãe é 20 anos mais nova que ela. 18 anos mais nova que ela. Então, imagina, quando minha mãe nasceu, minha mãe, gêmea, irmã gêmea, 7 meses, parto domiciliar, as duas cabiam dentro de uma caixa de sapato, minha tia tinha 18 anos. Ela acompanhou essas coisas, ela viu essas coisas acontecerem. Então, assim como minha tia, gerações inteiras de mulheres, desde menina, viram as suas mães viverem essa situação e elas tinham contato com a realidade. Mano, quando uma mulher pega um exame positivo de gestação hoje, ela não faz a menor ideia da realidade do que ela está prestes a viver. Inclusive, nem profissional da saúde. Cansei de atender profissional da saúde de áreas diferentes, inclusive de áreas da obstetrícia, que não faziam muita ideia do que estava acontecendo, não. Entendam essa tremenda discrepância entre realidades. Gente, presta atenção. Se a realidade é diferente, os recursos precisam ser diferentes também. A doula, que sabe fazer os chás, as massagens, usar os óleos, diminuir a dor sem precisar de remédio, e que faz exclusivamente isso, é perfeita para minha tia. Perfeita. É tudo que a minha tia precisava. Mas não é para minha prima, da minha idade. Não é para minha amiga. E não é para as clientes de vocês. Não é para gestantes deste país, desta geração. As gestantes dessa geração, as potenciais clientes de vocês, acham que o menino nascer roxo é porque ele passou da hora. O cordão enrolado no pescoço sufoca o menino dentro da barriga. Que parto humanizado é um parto que a criança nasce sem ter precisado de nenhuma intervenção. Que parir o menino pela vagina deixa a vagina larga. Que um parto vaginal é mais perigoso do que uma cirurgia. É nessas coisas, é sobre esses fundamentos
que está construído o imaginário das suas potenciais clientes a respeito do que é o parto e o nascimento. O que o seu conhecimento sobre massagem vai ajudar essa mulher? O que o pisca-pisca e as frases motivacionais que você pode dar vão, de fato, ajudar nessa lacuna da formação do imaginário, dos fundamentos da cabeça dessa mulher sobre o nascimento? E, gente, se a gente parar para pensar, essas coisas são construídas na nossa cabeça desde que a gente é muito pequena. Seja quando a gente ouve a nossa mãe contando que quase morreu de dor para parir a gente, que precisou cortar a vagina, que depois não conseguia sentar, que foi proibida de comer. Aí, quando você cresce mais um pouco, você começa a ver filme. E a mulher tá lá, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí, de repente, ela entra no centro cirúrgico, vem um suorzinho escorrendo aqui, ela faz força e, de repente, a música muda, a música fica mais grave, e aí a mulher morre e sai o homem chorando do hospital com a criança no colo. Ou tá todo mundo sentado de boa no almoço de domingo, a bolsa rompe, sai correndo. Na cena seguinte, o neném tá no colo. Gente, são esses os fundamentos. Vocês precisam ter clareza de quais são os fundamentos sobre os quais se edificou o que a mulher de hoje sabe sobre o que é gestação, parto e nascimento. Vocês precisam saber que fundamentos são esses. Porque, veja, vou repetir a minha frase. Se a realidade é diferente, as ferramentas precisam ser diferentes também. Não tem como. Não tem como. E deixa eu afirmar uma coisa para vocês, sem medo. Sabe por quê? São 13 anos fazendo isso. São 13 anos fazendo isso. E eu posso afirmar para vocês que não tem como construir uma carreira sólida como doula hoje, sem uma educação perinatal feita da forma certa. E quando eu falo de uma carreira sólida de doula, é aquela carreira de doula que paga os boletos da sua casa, que quando alguém vai falar de você, fala muito bem te indicando para Deus e o mundo, que quando você sai de um parto, mesmo com um desfecho difícil ou indesejado, você sai em paz com a sua consciência, porque você sabe que seu trabalho foi feito e bem feito. É isso, gente, que uma educação perinatal bem feita vai proporcionar para você, não só para as mulheres que vocês têm atendido e vão atender daqui para frente, para as famílias que vocês vão atender daqui para frente, mas para você. Isso faz toda a diferença para você. Não tem como a sua satisfação com o seu trabalho e a satisfação das suas clientes com o seu trabalho estar não é dependente. Eu queria um sinônimo, mas eu não estou conseguindo pensar nele agora. Mas não tem como a sua satisfação com a sua atuação e a satisfação do seu cliente com a sua atuação e com a experiência deles estar vinculada a um parto normal, fisiológico, tranquilo, sem intervenção nem intercorrência. Não tem como, porque não vai ser sempre assim. Além de estatisticamente não ser sempre assim, se a gente fosse parar assim, se a gente fosse parar para pensar num cenário ideal, um cenário em que não existe violência obstétrica, um cenário em que todos são atualizados, um cenário em que todos os direitos são respeitados, se a gente fosse pensar num cenário ideal, estatisticamente ainda existiriam partos que teriam desfechos desfavoráveis ou indesejados. Só que, para além disso, nós estamos num cenário naturalmente desfavorável. A gente não fica na estatística do que pode dar ruim. A nossa estatística do que pode dar ruim é maior, porque tem o nosso cenário, a nossa realidade aqui. Então, de maneira nenhuma, o boca a boca positivo a respeito do seu trabalho, a satisfação do seu cliente com o seu trabalho, a tua consciência limpa com o teu trabalho, não pode, de maneira nenhuma, estar vinculada
a um resultado Ultra Mega Power Blaster positivo, porque não vai ser assim sempre. Não vai. E aí, uma frase que eu gostaria muito, uma pergunta, na verdade, eu gostaria muito que vocês anotassem para vocês pensarem é: ao concluir o programa de educação perinatal que você tem hoje, o que você ensina ou que você está planejando ensinar hoje para suas clientes, ao concluir este programa, uma gestante está pronta para quê? Você conseguiria pontuar isso? Uma gestante que faz o meu programa de educação perinatal, ao concluir este programa, está pronta para quê? Está pronta para viver o parto dos sonhos? Está pronta para viver uma cesariana intraparto? Está pronta para passar por uma curetagem de placenta retida pós-parto? Está pronta para passar por uma hemorragia pós-parto? Está pronta para passar por um bebê que nasce sem conseguir fazer uma boa transição respiratória e precisa ser tirado do colo dela, e aquela hora de ouro maravilhosa que você ensinou para ela não vai poder ser vivida, e ela não vai entender por quê, e ela vai se culpar para o resto da vida dela que ela não teve condições de oferecer para ela todos os benefícios da hora de ouro que você ensinou? Ela está pronta para isso? A gente precisa se questionar com relação a isso. E meninas, não se enganem. Eu estou falando isso para todas vocês e para mim também. Aqui na minha frente, além do meu computador, tem um mural que tem coisas que eu sei que eu ainda preciso fazer. Quanto mais famílias eu acompanho, e só ano passado foram 83. Quanto mais famílias eu acompanho, mais eu tenho absoluta convicção de que não dá para não fazer uma educação perinatal muito boa. E mais eu saio, nossa, eu preciso falar mais sobre isso aqui. Nossa, eu preciso falar mais sobre aquilo ali também. Nossa, esse negócio aqui eu preciso falar também. Tem uma lista aqui diante dos meus olhos. Eu estou sempre me questionando com isso que eu estou apresentando para vocês. De maneira nenhuma me posiciono aqui num lugar de quem já faz tudo 100% perfeito e vocês que se virem para alcançar. De maneira nenhuma. Eu só quero que vocês cheguem aonde eu estou hoje muito mais rápido do que eu cheguei. Batendo muito menos a cabeça do que eu. Entender essas coisas que eu estou colocando para vocês aqui agora, meninas, é o caminho para construir para vocês uma carreira que é sólida e que é progressiva. É por isso que eu quero repartir isso que eu tenho repartido com vocês aqui. A satisfação com o seu trabalho está vinculada à quantidade de conhecimento que você entrega às suas clientes. E quando eu falo satisfação com o seu trabalho, é a sua satisfação e a satisfação dos seus clientes. Tim, desculpa. Quem já me conhece há mais tempo sabe que quando eu tenho algo no meu coração a respeito do que eu tenho muita convicção, e que eu sei o potencial que tem para ajudar quem quer que esteja me ouvindo, eu costumo falar com muita paixão. No dia a dia eu não costumo falar muito assim, não. A não ser que eu esteja conversando sobre isso, por exemplo.
Mas isso mexe muito comigo, meninas. Porque não dá para brincar de fazer esse trabalho. Não dá. Se tem alguma coisa, gente, deixa eu falar um trem para vocês. Se tem alguma coisa que pode transformar o cenário obstétrico no Brasil, é a educação perinatal. É mais de uma década fazendo isso. E eu cansei. Chegou um momento na minha história, como doula, que eu cansei de ver famílias frustradas com os resultados que elas estavam alcançando. Cansei de ver mulheres, depois de uma cesariana intraparto, virar para mim e falar, ai, pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu tentei ter um parto humanizado. Mas aí eu vim aqui, agora eu tive que fazer uma cesariana. Cansei. Não quero ouvir isso mais. Porque isso não é parto humanizado. Um nascimento que vira uma cesariana intraparto porque houve necessidade de virar uma cesariana deixa de ser humanizado? Falácia. Só afirma isso quem não entende quais são os princípios da humanização. Desculpa, mas é verdade. Eu cansei de ver famílias desorientadas, perdidas diante de uma intercorrência, porque elas não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. E eu cansei de sair desses partos falando, putz, grila, se eu tivesse falado com eles dessa possibilidade, eles não teriam ficado tão perdidos. Chegou uma hora na minha história que eu falei, não quero mais viver isso. Não, imagina. Eu preciso fazer diferente, porque eu quero resultados diferentes, então eu preciso fazer diferente. Sabe o que eu cansei também? Teve uma época da minha história, como doula, que eu cansei de virar de mulheres durante o trabalho de parto, aí vem um profissional e oferece determinada intervenção, aí ela olha para mim e me pergunta o que ela tem que fazer. Ô, gente, quando a gente colhe esse resultado, não é legal, não. É uma bandeira vermelha de atenção. Sabe por quê? Porque daí eu fui chegando à conclusão que todo o meu trabalho resultou em tutelar essa mulher a mim. Olha que desgrama! Como assim? Ela precisa que eu diga para ela o que ela tem que fazer, ela vai se sentir segura em tomar uma decisão. Se eu aprovar o que ela tem ali para fazer, ela está constrangida de aceitar uma intervenção por conta da minha presença? Ela vai se justificar para mim que ela aceitou uma miotomia porque ela está exausta? Eu fiz alguma coisa errada? Ah, eu fiz. Cansei de sair de parto chegando a essa conclusão. E aí foi assim, canseira atrás de canseira, batida de cabeça atrás de batida de cabeça, que eu concluí que sem educação perinatal não dá. Que eu concluí que para a mulher de hoje, oferecer o meu serviço de doula sem uma educação perinatal feita da forma correta é um tremendo desserviço. E aí, o que eu estou vivendo hoje? Em que ponto da minha história que eu estou? Depois de todas as batidas de cabeça. E com absoluta convicção de que ainda tenho boas coisas para melhorar. Mas em que momento que eu estou? Eu estou no momento em que eu posso dizer para vocês com tranquilidade e convicção que as famílias que eu acompanho passam por um programa de educação perinatal testado e de resultados infinitamente mais positivos do que as que eu acompanhei há 7, 8 anos atrás.
infinitamente mais satisfatórios, não só para eles, mas para mim também. Só que aí, meninas, o que acontece? Eu não consigo alcançar todas as mulheres deste Brasil. É impossível. Eu preciso muito de vocês entendendo isso, praticando isso e alcançando com braços que eu não tenho. A gente já concordou aqui que a lacuna existe, a falha existe. E é exatamente por isso, por não ter braço para todas as famílias e por saber dessa falha ou dessa vulnerabilidade na nossa formação e na nossa atuação, que toda essa metodologia, esse entendimento foi concentrado nesse curso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Então, a gente está naquele momento da aula que eu combinei com vocês. Eu explicaria para vocês como que esse curso vai funcionar e depois a gente vai para mais uma parte do conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês, os 5 fundamentos da educação perinatal. Ok? A gente ainda tem conteúdo para tratar hoje. Mas entrando no assunto do curso especificamente, eu concentrei, então, essa metodologia, essa organização. Vocês vão ter com esse curso a possibilidade, o acesso a todo o norte que eu entendi a respeito da educação, da organização da educação perinatal. Aí, ao invés de você se sentir perdida de que assunto abordar, em que ordem abordar, que ferramentas eu preciso usar, quantos encontros eu tenho que fazer. Meu Deus, eu tenho que fazer todos eles presenciais, mas eu moro numa cidade que eu demoro 2 horas para chegar na casa de uma gestante. Como que eu vou fazer para fazer isso tudo? Aí, ao invés de, depois de você dar as aulas que você tem para dar, a sua gestante te perguntar a mesma coisa, ou você olhar e você ainda enxergar uma gestante com medo e confusa, aí, ao invés de você precisar lidar com um acompanhante apático, que não entendeu o lugar dele nessa história, vocês têm hoje a oportunidade de começar a mudar essa história. Começar a mudar esse negócio. Hoje, você está diante dessa oportunidade. Deixa eu mostrar para vocês a plataforma que vocês pediram. Vocês perguntaram, algumas meninas perguntaram. Então, eu vou compartilhar. Meu amor, eu preciso que você me faça co-anfitrião. Eu não consigo compartilhar a tela aqui no esquema que você fez. Fala para mim se vocês estão vendo minha tela. Sim? Elaine está vendo? Beleza. Eu também estou vendo. Ótimo, Liz, obrigada. Então, essa aqui é a área de membros de todos vocês que adquirirem esse curso. E a gente vai passar aqui para vocês darem uma olhada mais ou menos na cara desse curso, nos módulos e etc. Então, vocês vão começar aqui por um módulo que se chama Você Precisa Começar Por Aqui. E aí a gente vai ter na aula 1, eu e a educação perinatal, objetivos e resultados do curso que vocês vão fazer. A aula 3 chama Vamos Mais Longe, tem muita coisa, tem ouro nessas aulas. Não perca a oportunidade. E agora é a sua vez. Os módulos têm atividades para vocês praticarem, ok?
vão provocar vocês quebrarem a cabeça e pensar como é que vocês vão resolver esse problema com esses nortes que vocês estão recebendo. Vamos conversar sobre os fundamentos indispensáveis desse processo de educação perinatal, o que é educação perinatal, resultados que a educação perinatal deve gerar, ingredientes indispensáveis para uma educação perinatal que gere resultados positivos, limites da sua atuação. Tem muita educação perinatal que não funciona porque você não entende quais são os limites da sua atuação, não só no parto, mas durante a educação perinatal. A aula mais importante de todas é a aula 5 do módulo 1, sempre com uma atividade para vocês praticarem. Módulo 2, problemas que uma boa educação perinatal pode resolver. O alinhamento das expectativas, a satisfação com relação ao seu atendimento, ser pega de surpresa. O problema é a dependência da opinião da doula. Antes de continuar, assista essa aula antes de continuar e a gente vai para o módulo 3, como encontrar fontes confiáveis de informação. Módulo 4, construindo uma educação perinatal de qualidade. Exatamente, é um passo a passo para você construir sua educação perinatal de qualidade, com atividades para você colocar isso em prática. Módulo 5, quantos encontros fazer? Pelo amor de Deus, se 3 não dá, quantos encontros fazer? Como tornar isso possível para a minha realidade, para os recursos que eu tenho, para a cidade que eu moro? Formas de entregar a sua educação perinatal, tipos de aula. Módulo 8, boas práticas. E aí tem a área de bônus, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Já que a gente falou de bônus... deixa eu te contar, então. Quais são eles? Vou te contar quais são os bônus. Mas presta atenção. Essa frase que eu vou falar aqui agora. Esses bônus só estarão disponíveis. Gente, presta atenção, porque das outras vezes, aí depois vem alguma doula que decide comprar depois e fala, mas eu queria muitos bônus. Presta atenção no que eu estou falando. Esses bônus que eu vou falar com vocês agora só estarão disponíveis para quem comprar até amanhã, às 23h59. Então, você tem mais de 24 horas para resolver a sua vida, ok? Um dos bônus, você vai ter acesso a um material que te mostra, te conta, te explica como eu faço todas as dinâmicas que eu uso com as famílias que eu atendo. Bônus 2, você vai ter acesso prontinho a todas as ferramentas, de revisão que eu uso com as minhas famílias. Gente, isso aqui é a minha metodologia que eu estou entregando, dividindo, repartindo com você. Terceiro bônus, vocês vão ter acesso ao roteiro completo da minha aula de parto. Minha aula prática de parto está descrita nesse terceiro bônus, explicadinha para você. E por fim, sabe aquele trem de coração de mãe? Que só mãe que faz para nós, sabe? Sabe aquela coisa que você fala assim, não, velho, fulano é uma mãe. Esse quarto bônus eu posso definir dessa forma. Para quem comprar o curso Educação Perinatal de Resultado até amanhã, dia 27 de maio, às 23h59, vai ter acesso a todos os slides que eu uso nas minhas aulas com as minhas famílias. Exatamente. E aí, minha gente? Não é maravilhoso, Mônica? É maravilhoso. É maravilhoso. Aí, o que a gente tem aqui? Ó, olha aqui os bônus, veja. As dinâmicas. Essa dinâmica aqui dá o que falar. Bônus, tá, gente? De grátis, dentro. As ferramentas de revisão. O Super Mega Power Blaster, roteiro do aulão de parto. Tudo isso, minha gente, todos esses bônus, o tanto que esses bônus valem para mim e custam para mim, e o tanto que esse curso vale e custa para mim, tranquilamente poderia custar pouco menos de R$700, R$697.
Mas vocês podem ter acesso a esse material por apenas R$ 297 à vista. O curso de educação perinatal de resultado completo, mais esses bônus, se você comprar até amanhã, às R$ 23,59, por apenas R$ 297 à vista, ou 12 vezes de R$ 29,82. Não dá para comprar uma pizza no mês com R$ 29. É verdade ou não é verdade? O Robson acabou de mandar para vocês aí no chat o link, vocês vão ser direcionadas exatamente para essa página aqui onde eu estou, para vocês fazerem a compra de vocês. Ah, tem outra coisa. Esqueci. Ó só, quando vocês forem lá para a página, ó, vocês têm 26 horas e 33 minutos para resolver essa situação. Aí, quando vocês chegarem lá no final dessa página, que vocês vão colocar aqui o nome, as informações e vão fazer o pagamento, vocês ainda lá no final vão ter 2 oportunidades que só vão existir agora. Ok? Você fazendo a compra do seu curso de Educação Perinatal de Resultado, na página de compra você vai ter a oportunidade a por apenas R$ 19,00 garantir o acesso vitalício a esse curso e, portanto, a todas as atualizações que eu fizer do conteúdo desse curso daqui para todos sempre. Amém. Não comprando o acesso vitalício, comprando exclusivamente apenas o curso, você vai ter um acesso de 1 ano. Tá bom? Toda aquela área de membros que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês, vai estar acessível a vocês por 1 ano. Comprando o acesso vitalício, absolutamente para sempre e ainda com todas as atualizações que eu fizer. Ok? Essa é uma das oportunidades. Você pode clicar ali naquela caixinha ao lado da setinha vermelha para garantir isso junto com a sua compra. E uma outra coisa que você também pode garantir é um curso, na boa, de resultados inestimáveis, que é o meu curso de captação de cliente, que eu não vou parar para apresentar ele aqui agora para vocês, mas é um curso que te ensina a captar cliente, ganhar mais dinheiro e pagar os seus boletos. Ok? E aí, ao invés de você pagar R$ 197, que é o valor deste curso de captação de clientes, se você comprar agora, você paga apenas R$ 97. Tá bom? Vocês vão poder até amanhã, R$ 23,59, comprar o curso de Educação Perinatal de Resultado com todos os bônus, até amanhã, R$ 23,59. Mas pode ser que em algum momento, amanhã, ao fazer a sua compra, você não encontre essas 2 caixinhas de oportunidade aqui embaixo. E aí a pergunta é, quanto vale você ter tanto você quanto as famílias que você acompanha em paz e em satisfação com o seu trabalho? O link tá aí, viu, minha gente? E a gente vai caminhar agora para a última parte da nossa aula, como prometido. O grupo está aberto para que vocês se sintam à vontade para fazer perguntas. Vocês podem fazer perguntas também lá, aqui, mas também lá, sobre o conteúdo que a gente abordou, sobre o que eu estou trazendo para vocês aqui nessa aula e também sobre as propostas do curso, tá bom? Então, se vocês ficaram com dúvida, é só vocês colocarem lá e vocês conseguem achar na lista lá o nosso contato pessoal para vocês também fazerem a pergunta no privado, se assim vocês preferirem, tá bom? A gente está à disposição de vocês para os possíveis esclarecimentos. E a gente vai seguir aqui, eu quero apresentar para vocês quais são os 5 fundamentos de uma educação perinatal que vai produzir resultados muito mais positivos, tanto para você quanto para as famílias que você acompanha. E faça suas anotações e aí, nos próximos dias, vai mastigando cada um desses fundamentos e vai colocando em contraste com o que você já tem feito, porque daí você vai começar a conseguir enxergar o que você precisa melhorar de forma muito prática. Muito prática. Então, a gente tem... A Thaís Alves está falando aqui, mais de 3 encontros acabam encarecendo os pacotes, né? Como fazer isso sem... Perdi, acabou. Depende. Depende. Você viu que lá no curso tem um módulo como entregar as suas aulas de educação perinatal? Como praticar as suas aulas de educação perinatal? Pois é. Tem algumas estratégias ali que você vai ver, que você não vai onerar nem tanto o seu tempo quanto você imagina, nem vai precisar fazer uma mudança absurda
do seu preço, por exemplo, da sua proposta. Nenhuma doula do meu estado, nenhuma doula da minha cidade, porque tem aluna minha da mentoria em outra cidade aqui, e eu sei que elas já estão caminhando para fazer como eu faço, graças a Deus. Mas nenhuma doula da minha cidade faz tantas horas de educação perinatal quanto eu, e eu não sou a que cobra mais caro da cidade. Tem um jeito de fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Eu disse que eu vou falar com vocês 5 fundamentos da educação perinatal. Primeiro fundamento, número 1, interesse. Quem é que estava falando sobre isso, gente? Eu acho que era a Liz. Como que eu vou convencer esse povo a fazer educação perinatal, minha gente? Era eu mesma. Esse é um dos fundamentos da educação perinatal. A sua educação perinatal, a forma como você aborda esse assunto, precisa despertar interesse. As pessoas precisam assistir a sua primeira aula, você precisa encontrar a estratégia, de modo que o primeiro assunto que você aborda vai deixar para eles muito claro por que é a informação que vai deixar o nascimento do filho deles mais seguro. E tem como fazer isso. Quando a gente fala de humanização do parto, por exemplo, essa, inclusive, é a minha primeira aula do meu programa de educação perinatal, é humanização do nascimento. E eu falo sobre isso, falando de humanização do nascimento e despertando neles a consciência e o interesse de que, sem conhecimento, o nascimento do meu filho vai ser menos seguro do que poderia ser. Sem falar essas palavras, obviamente. Falei. Uhum. Ele está perguntando aqui se eu falei de slides. Eu falei que era um negócio de coração de mãe, menino. Então, meninas, olha só. Pelo amor de Deus, como é que eu vou desenvolver o interesse? Uma das melhores formas para você desenvolver o interesse é você deixando muito claro que hoje, diante do nosso cenário, diante da nossa realidade, diante da realidade da maior parte das famílias desse país, que não tem como pagar um hospital particular, uma equipe particular, escolher a dedo quem ele vai querer e se não tiver agradando, vai substituir por outro porque eu estou pagando. Não, essa é a realidade. Como que você vai deixar o nascimento do seu filho mais seguro se você não tem condições de fazer isso? Se nós moramos num dos cenários mais difíceis de não ter uma intervenção desnecessária no mundo. Como? Informação. Eu estou aqui para te oferecer, família querida, amada do meu coração. Então, um dos fundamentos da educação perinatal precisa ser o interesse. Você precisa despertar interesse nas famílias que você atende. Na verdade, meninas, esse despertar do interesse precisa estar dentro do programa da família que já é sua cliente, que você vai atender, que você vai começar a atender, tem que ser um dos princípios que estão ali norteando a sua educação perinatal, mas esse despertar de interesse através dessas estratégias precisa estar no seu dia a dia, na sua comunicação com seus potenciais clientes, por exemplo, lá no Instagram. Instagram é ótimo. Beleza? Segundo ponto. Segundo fundamento. Estudo. Ok? Né? Educação perinatal sem estudo, não tem como. Só que tem algumas coisinhas que a gente precisa. Eu quero destacar 2 pontos dentro desse fundamento número 2, que é o estudo. Primeiro, responsabilidade compartilhada. Isso aí tem que ser um tema que permeie toda a sua educação perinatal. Toda. Olha só, quem participa de decisão tem responsabilidade sobre as consequências dessa decisão. Beleza? Inclusive, essa é uma boa abordagem para despertar interesse também. Então, beleza. Para que você contratou uma doula? Porque eu quero ser protagonista do meu parto. Porque eu quero poder fazer escolhas. Porque eu não quero passar por intervenções desnecessárias. Beleza. Mas você sabe que cada uma
das decisões, escolhas feitas e decisões tomadas no seu parto vão repercutir num resultado, uma consequência. E aí, com estudo, você consegue participar dessas decisões, exercer a tua autonomia, que te é de direito, com muito mais consciência, de uma maneira muito mais assertiva, o que vai implicar em melhores resultados. Quando você estiver conduzindo as famílias que você acompanha por um processo de estudo, quando você estiver... Tem uma pergunta no chat aí, lindo, que você vai saber responder. Quando você estiver conduzindo uma família num processo de estudo, os nossos conteúdos precisam equilibrar direitos e deveres. É óbvio que eu, gestante, tenho o direito de participar de uma decisão. Mas junto com esse direito, vem o dever. Todo direito deveria estar acompanhado de um dever. É achar que ter direitos sem deveres, é achar que é possível ter direitos sem deveres, uma das raízes de muitos males da nossa vida de forma geral, do funcionamento dessa sociedade. Mas isso é papo para outra história. Ou melhor, isso é história para outro papo. Esse direito de participar é meu, é óbvio que é. Isso é indiscutível, é óbvio que a gestante tem direito. É óbvio que é devido a ela o consentimento esclarecido. Mas o consentimento está acompanhado de uma segunda palavrinha. E a gente erra quando a gente acha que o esclarecido é uma responsabilidade apenas do profissional da saúde que está sugerindo determinada intervenção. Essa mulher pode estar esclarecida a respeito dessas opções muito antes do momento que ela vai estar mais vulnerável da vida dela, uma vez que ela vai ser conduzida por um processo de estudo que vai despertar nela a consciência de que há sim o direito e há junto com ele o dever de estar bem instruída para participar tomando boas decisões que vão repercutir em bons resultados. Que vão repercutir em resultados com os quais você ficará em paz. Mesmo que eles não sejam exatamente como tão sonhado. O processo de estudo, que é o nosso segundo fundamento da educação perinatal, o processo de estudo que você conduz essa mulher, precisa alcançar esses objetivos. Outro ponto que eu gostaria de abordar dentro desse segundo fundamento, falei sobre responsabilidade compartilhada, é importante que vocês tenham ferramentas de avaliação. Não é que você vai dar prova para os seus clientes, mas você precisa ter ferramentas de avaliação. O motivo central das minhas dinâmicas que eu elaborei, coloquei lá, na verdade, que eu elaborei para eu usar, e eu estou compartilhando lá no curso, e da outra ferramenta de avaliação, é esse. É entender em que ponto, é entender o tanto que esse estudo está alcançando aquelas cabecinhas e aqueles corações. Precisa, gente, um processo de estudo sem esse tipo de ferramenta não funciona. E aí a gente vai para o nosso terceiro fundamento, que é o diálogo. Um programa de educação perinatal que não provoque diálogo é um programa de educação perinatal mal feito ou incompleto. A parte que está sendo feita pode estar sendo bem feita, mas está incompleta. E o que quer dizer isso? Que diálogo é esse? Diálogo entre eu e a família? Não. Você está passando um estudo para eles, você está passando conhecimento para eles, mas esse conhecimento que você está passando para eles precisa gerar principalmente um diálogo dessa mulher com ela mesma. Você vai mostrar
recomendações, cenários favoráveis, cenários desfavoráveis, recomendações em contraste com a realidade que ela vai encontrar. Você precisa mostrar tudo isso para ela a respeito de cada um dos assuntos que você vai abordar. E aí ela vai conversar com ela mesma. Como que seria isso para mim? Por que eu não estou disposta a abrir mão? Mas nessa circunstância aqui, eu estaria disposta a abrir mão daquela outra coisa ali? Estaria. Não seria um problema para mim. Esse diálogo com ela, ela precisa ser inspirada, conduzida a ter esse diálogo com ela mesma. A sua educação perinatal precisa produzir diálogo entre ela e o acompanhante dela. Porque é só assim que expectativas serão alinhadas. É só assim que decisões serão alinhadas. E o teu processo de educação perinatal precisa ensinar essa mulher a dialogar com os profissionais que prestarão assistência a ela. Seja um profissional contratado, seja um profissional que ela nunca viu na vida. Uma educação perinatal bem feita ensina uma família a dialogar com os profissionais responsáveis pela assistência que eles vão receber. Esse diálogo é poderoso. Poderoso. E quando há um processo de diálogo em todas essas esferas bem estabelecido, e não prioritariamente, porque a prioridade são esses 3 aspectos do diálogo que eu falei com vocês, do ponto de vista do conhecimento que você está passando, gerar esse diálogo, mas é importante que esse diálogo seja gerado com você também. Porque, na verdade, você já precisa provocar esse diálogo entre eles e você desde a sua apresentação de serviço, desde antes deles fecharem contrato com você, e você vai dando manutenção para esse diálogo todas as vezes que vocês estiverem juntos. Tá bom? Então, é só uma continuidade daquilo que você já está estabelecendo. Alinhar as expectativas do que eles esperam do seu trabalho. Aí, se eles estiverem esperando do seu trabalho algo que você não possa oferecer, isso já tem que estar claro lá desde a apresentação do seu serviço, da sua proposta. Tá bom, Elaine, lindeza? Deus abençoe o sono do seu filhotinho. Ok? Então, o terceiro fundamento da educação perinatal que vai gerar resultados muito mais positivos é o diálogo. E aí a gente vem para um quarto fundamento, que é o confronto. E se você pensou que o quarto fundamento, fundamento número 4, que é o fundamento do confronto, é ensinar essa mulher a confrontar pessoas, condutas e etc., não é isso que eu estou falando. Não é disso que esse princípio trata. Não é disso que esse fundamento trata. Esse fundamento de confronto é você pegar, é você ensinar essa família a pegar o que eles estão aprendendo em confronto, em contraste com a realidade deles e chegar ao fundamento número 5, que é o traçar das estratégias. Fundamento 4, esses 5 fundamentos, eles estão sendo apresentados para vocês numa ordem de acontecimento mesmo, uma ordem natural. E o 4 e o 5, eles de fato estão muito seguidinhos um do outro. Porque quando você ensina para uma mulher os tremendos benefícios do banho de imersão em água quente, para o ajuste, para o manejo das sensações do parto, mas não há um momento de confronto entre o fato de o lugar para onde ela vai não tem banheira, ou o lugar para onde ela vai tem apenas uma sala de parto com banheira, e pode ser que ele esteja ocupado, pode ser que ela tenha que ter esse bebê dentro de uma sala, dentro de um centro cirúrgico, porque está tudo ocupado. É uma possibilidade.
Se o primeiro momento da vida dessa mulher que ela entra em contato com essa possibilidade enquanto ela está vivendo o parto, você pisou na bola. Então, você pega nesse fundamento do confronto tudo isso que eles estão aprendendo com você nos fundamentos anteriores, coloca em confronto com as realidades, em confronto com as expectativas deles, em confronto com as diferenças de opinião entre gestante e acompanhante. E aí, uma vez que isso é colocado em confronto com toda o fundamento, a base que você já construiu antes com o conhecimento, esse confronto vai florescer estratégias, que é o nosso quinto fundamento. E aí, quando a gente fala de plano de parto, não tem como fazer um plano de parto sem isso. Se for para fazer um plano de parto que pensa só em como eu gostaria muito que o meu parto fosse, melhor não fazer. Melhor não fazer. Se programar para um cenário só é uma perfeita de uma receita para frustração. E aí, quando você for escrever o nome do quinto fundamento, que é estratégias, escreve com um S, estratégias, um S bem grande, porque precisam ser múltiplas estratégias, porque existem múltiplos possíveis desfechos. Pode ser que essa mulher tenha um trabalho de parto de início espontâneo que se desenvolva fisiologicamente sem precisar de nenhuma intervenção e que esse bebê nasça bem. Pode ser que essa mulher tenha um trabalho de parto de início espontâneo, mas que precise, ou que ela opte, na verdade, por uma analgesia no meio do caminho. E o neném nasça ótimo. Pode ser que essa mulher tenha um trabalho de parto induzido, de desenvolvimento fisiológico, não porque já deixou de ser fisiológico, mas de desenvolvimento fluido. Pode ser que ela tenha um trabalho de parto induzido de desenvolvimento difícil, com uma desaceleração dos batimentos cardíacos. A Thaís Aparecida, a aluna, ai, que delícia! Nos vemos já já. Pode ser que essa mulher comece um trabalho de parto espontaneamente, viva um trabalho de parto fluido, fisiológico, sem absolutamente nenhuma necessidade de intervenção, sendo absolutamente respeitada, maravilhosamente conduzido, tudo. O bebê nasça ótimo, sensacional e perfeito, essa placenta não saia e ela tem uma hemorragia e ela entra em choque hipovolêmico. Não pode ser? Sim. Então. Não tem uma estratégia melhor para cada uma dessas possibilidades? Como é que a gente faz um plano de parto sem considerar isso? Pai, não faz. Né? Peguem esses 5 fundamentos, meninas. Eu realmente espero que eu tenha a chance, a oportunidade de conversar mais sobre isso com cada uma de vocês. Com tudo o que eu já consegui colocar ali no meu curso de Educação Perinatal de Resultado. A gente tem tempo de desenvolver, assim como Karine de Sorocaba falou, né? Para os assuntos, coisas básicas, fisiologia. Eu consigo desenvolver isso na mentoria, são meses de acompanhamento semanal na mentoria. As meninas da mentoria hoje, e aí já não é o curso de Educação Perinatal de Resultado, né? Mas as meninas da mentoria hoje estavam lá empolvorosas, assim, no grupo. Meu Deus, porque eu dei uma atividade para elas, elas vão ter que apresentar para mim alguns assuntos específicos, vão ter que dar aula, e eu vou assistir. E é fisiologia, é intercorrência, recomendação. A gente consegue desenvolver isso com mais profundidade na mentoria, com toda absoluta certeza. Mas, por hora, vocês têm hoje a oportunidade de organizar a vida holística de vocês. Tanto com o curso de Educação Perinatal de Resultado, quanto com a possibilidade de comprar o de captação de clientes por um preço beleza? Vocês ficaram calados demais nessa aula. Dúvidas?
Eu não gosto quando vocês ficam calados, me dá nervoso. Aquele clichê de professor, né? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam, não é nada. Dúvidas? É que a aula é perfeita, Carol. O que foi, Vitória? Desculpa, não te ouvi. Não, foi a Karine que falou. Ai, desculpa. Karine. Eu falei que a aula tá perfeita. Ai, graças a Deus. Mas eu ia também fazer uma pergunta. O seu curso, você sempre está vendendo ele ou você vende ele, tipo, está vendendo agora e depois vai fechar as inscrições, aí em determinado mês ele abre novamente, entendeu? Ele vai ficar aberto, tá, Vitória? As inscrições vão permanecer abertas. A gente vai deixar ele para sempre aberto. Só que o que vai ser diferente é que a partir de amanhã, meia-noite, a primeira hora do dia 28, né, não vai ter os bônus, tá bom? Mas o curso de Educação Perinatal de Resultado vai continuar aberto. Disponha. Maravilhosa, inclusive. Lindeza. Teve bom, hein? Gente, daqui a pouco vai fazer 10 anos que eu me tornei mãe. Ai, minha filha mais velha vai fazer 10 anos. Já estou com um pouco de dificuldade de lidar com isso. Mas estou muito feliz também. Tem sido 10 anos muito bem vividos, graças a Deus. Mas ela tá ficando tão mocinha. Aí a gente saiu para tomar café da tarde juntas hoje, né? Aí ela tá num momento muito engraçado, porque ela tem coisas de mocinha, algumas escolhas de roupa, algumas coisas de estilo que eu já tô percebendo dela, que é muito legal. E ela tem umas coisas super de criança, o que me deixa muito mais, o que acalma meu coração. Eu falo, ok, ela ainda é uma criança. Aí a gente saiu para tomar café, né? Ela foi toda bonitinha, tomamos café na cafeteria, fez o pedido dela e tal, nananã. Mas aí a gente foi tirar foto no final, tirei foto dela num balanço. Aí eu falei, filha, me mostra seu pé. Aí ela mostrou o pé e eu tirei a foto do pé sujo, de brincar. Eu fiquei tão feliz. Tem um equilíbrio aí, né? Graças a Deus. Obrigada, Solange. Que bom que você está aqui, viu, Solange? Goiás, eu tenho uma aluna em Goiás também, muito querida. Eu tenho uma aluna em Mineiros. Eu falo Mineiros, igual ela fala. Sou de Mineiros, Goiás. Ela já veio aqui em Vitória, inclusive. Já ficou aqui em casa. Muito legal. Galera, espero vocês no curso. Para mim vai ser uma tremenda alegria. E perde essa oportunidade, não. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, por ficarem comigo firmes e fortes até o final. De verdade, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente segue à disposição. O nosso desejo, tanto meu, quanto do Hobbs, quanto da Nath, que não esteve aqui hoje conosco, por uma situação bem delicada na família, é de repartir com vocês, é de ver vocês voando alto. Pernambuco! Eu vou estar em Pernambuco em julho. Imagina, Gilaine, eu que agradeço. Muito. Um beijo. Boa noite para vocês.